Hoje eu vou mostrar para vocês a linha de Candy Toy da Bandai HD Kamen Rider Blade, lançada em 2004, contendo 4 figuras. Eu vou mostrar as 4 aqui para vocês. E 2004 é o ano em que a série Kamen Rider Blade estava no ar, então a linha de Candy Toys de Kamen Rider lançadas nesse ano foi baseada em Kamen Rider Blade. A primeira figura lançada na linha é o protagonista, o Kamen Rider Blade Jack Form, que é o Kamen Rider Blade com o primeiro power-up dele. E essa linha segue o padrão da coleção, de reproduzir os trajes usados na série em seus mais mínimos detalhes e também a linguagem corporal do ator. Aqui vou deixar vocês dar uma olhada aqui. O traje dele todo em detalhes. Aqui a parte de tecido que fica por trás tem todos os detalhes das dobras do tecido. Aqui a espora dele ali, só que com essas blindagens aqui de armadura que são presas por cima. Todas ali as rugas do tecido. O cinto dele com equipamento de transformação ali, o naipe, Para quem não sabe, o traje do Kamen Rider Blade é baseado na mistura de um kabuto, que é um besouro de chifre, com o naipe de baralho das espadas. Só que esse aqui é o power-up dele, ele combina ainda mais a forma de uma águia. Então tem todos os detalhes do traje. Aqui a parte para ele prender a espada dele, ali os detalhes do cinto. O peito, esse aqui dourado da Jack Form, com uma águia esculpida ali. Dá para ver na mão esquerda dele ali o Absorber, o equipamento que ele usa para fazer a transformação do power-up. Aqui tem os naipes da espada ali nos ombros, o rosto dele ali com o chifre de um kabuto. E na Jack Form ele tem as asas de águia aqui atrás. E aqui é um plástico um pouco mais maleável, assim. E essa linha HD Kamen Rider Blade, ela vai estabelecer o padrão porque vão ser todas as figuras da coleção nos anos seguintes. A partir dessa edição de Kamen Rider Blade, não vão mais ter aquelas figuras que têm aquela posição ereta, que eram das linhas que tinham o nome DX lançadas antes. Agora todas as figuras, elas sempre vão ter a postura reproduzindo a linguagem corporal do Suit Hector. Também vai diminuir bastante o uso de adesivos. Adesivos só vão aparecer em figuras muito específicas. A partir dessa linha de 2004, tudo é sempre pintado. Os detalhes ali do cinto dele é tudo pintado. O do Absorber ali também. E também vai ter um novo detalhe que os olhos, eles não vão mais ser daquele material transparente com um adesivo metálico dentro da cabeça. A partir de agora não tem mais os adesivos e os olhos são feitos de um acrílico que é semi-transparente, que tem as ranhuras lá para fazer as granulações da lente, mas que eles já são feitos de um acrílico da cor que são os olhos mesmo, então são as lentes vermelhas de fato. Se a gente olhar de atravessado assim, aquelas figuras anteriores, como elas eram brancas, dava para ver através, não tinha uma cor. E a partir de agora não todas as lentes são feitas já do acrílico, já da cor, mas ainda assim com o efeito de transparência e o efeito de granulação ali das lentes. E também não vão mais se usar aquele material maleável, agora é um plástico rígido, assim, maleável são peças muito pontuais, assim, como as asas aqui. Mas o resto dele é todo um material muito rígido. E uma outra diferença também nas figuras a partir de agora é que as armas delas também vão vir com pinturas. Aqui a espada do Kamen Rider Blade, ela é esculpida em detalhes, reproduzindo a arma lá da série, mas ela não é mais naquele plástico mais macio, todo da mesma cor. Agora ela é feita de um material que é o mesmo que dos bonecos e passa a ter os detalhes da pintura, Ali tem o naipe da espada dourado da Jack Form, tem esculpido ali todas as ranhuras ali do deck dele, que na série ele abre, isso aqui são as cartas, ali todos os detalhes do maquinário ali da arma. E aqui o leitor das cartas dele. Então essas armas elas são feitas agora todas com esse padrão de pintura, que é igual ao do boneco. E essas figuras do Kamen Rider Blade tem um diferencial que eles têm a base que vem com todas as figuras, só que a base deles é no formato do verso das cartas que eles usam na série. Então essa é a forma meio retangular aqui que reproduz o formato de uma carta e tem esculpido aqui todos os naipes do baralho. E com esse pino aqui para encaixar num furo que ele tem no pé esquerdo. E ele para assim. Esse modelo de base mais larga, em que o personagem fica em cima dela, vai ter só por 2 edições. Essa edição de 2004 e depois de 2005. A partir de 2006 muda o modelo de base, mas o resto do modelo da figura é essa linha do Blade que vai estabelecer o padrão, tanto para as figuras de Kamen Rider, quanto para as figuras de Super Sentai e Ultraman, que vão ser feitas a partir de 2004. Além do Kamen Rider Blade, a figura seguinte lançada foi o Kamen Rider Gary Jack Form, que é o Kamen Rider Gary, o Kamen Rider secundário da série, mas também no seu primeiro power-up, que é a Jack Form dele. E o traje do Gary é uma combinação do Quagata, que é o besouro aquele de pinças, com o naipe de ouro. Só que na Jack Form ele também combina a forma de um pavão. Então a gente tem todos os detalhes ali, o traje dele é parecido com o do Blade, um padrão parecido ali. Os detalhes da ruga, da roupa de tecido com essas faixas aqui que enrolam a perna, todos os detalhes das dobras aqui do tecido, a espora, essas chapas metálicas de armadura que ele tem sobre a canela aqui, o
joelho e o pé, toda reproduzida direitinho, tem até os detalhinhos de rebite e toda pintada em metal. Essa blindagem, ela tem o formato de cartas também, ó, são várias cartas atravessadas em zigue-zague. E os joelhos aqui, o cinto dele, que tem ali o brasão de ouro. Aqui no braço esquerdo dele, ele também tem o absorver dele ali, pintado ali, das mesmas cores, reproduzindo a da série. Tem os detalhes esculpidos da mão ali, o forro das costas da mão, para poder golpear e não machucar a mão. As rugas aqui do tecido, essa parte metálica aqui com os naipes de ouro no ombro. Toda essa parte aqui que prende os ombros da armadura aqui também é uma parte blindada, mas é toda remetendo ao formato de cartas, né? E aqui também que segura o peito também, são várias cartas. E o peito dourado, porque ele está na Jack Form, e com uma imagem de pavão ali esculpido no centro do peito. O capacete dele ali remetendo às pinças de um Quagata. Ele tem todo o rosto dele da máscara esculpido em detalhes. O oxígeno ali, a luzinha que os Kamen Riders têm na testa, pintado de verde. E os olhos dele são desse acrílico que não tem adesivo no fundo, né? O acrílico ele é feito de um material verde transparente, translúcido. E com todas aquelas rugas esculpidas no próprio acrílico lá dentro para dar esse efeito de olho segmentado de inseto. E atrás aqui ele tem as asas do pavão aqui que estão recolhidas, né? Que quando é necessário voar ele abre. O coldre aqui de segurar a pistola dele. E ele também vem com uma arma, né? A arma do Kamen Rider Gary, que é a pistola. Quando ele tá na Jack Form, que ela ganha um upgrade aqui, que é essa baioneta na ponta. E ela é esculpida em detalhes, também toda pintada ali, os detalhes dourados da Jack Form, ali é o espaço do gatilho. Tem ali os cabinhos, ali os detalhes de maquinário esculpidos. O verso aqui também. Ali tem as ranhuras aqui, porque é do deck dele, né? Na série ele abre aqui e tira as cartas daqui de dentro. Então tem todos os slots ali para colocar as cartas. E a pistola para na mão dele, né? E ele tem a linguagem corporal do City Hector, né? Tem uma pose que imita a pose do personagem na série. E como Kamen Rider Blade, ele vem com essa base com o formato do verso aqui das cartas, com os naipes ali esculpidos. Ele tem o furo no pé ali para encaixar nesse pininho. E ele para em pé ali, reproduzindo a pose do personagem na série. A figura posterior a essa lançada foi o Kamen Rider Kellis. O Kellis, ele tem o traje dele baseado numa mistura de louva-a-Deus com o naipe de copas. Mas é um traje que ele não segue o mesmo padrão do Blade e do Gary, né? A origem dele é diferente, então ele tem um design um tanto diferente. Daí ele tem essa roupa dele de um tecido diferente, então a forma que ela marca as rugas é diferente. O pano vinca ali perto da cintura, mas aqui ele se comporta de uma forma diferente. Ele tem essa blindagem nos pés e nas pernas, mas no joelho, mas é um design diferente do Blade e do Gary. Aqui o traje esculpido detalhes, o tecido ali enrugado atrás dos joelhos, das duas pernas. Ele tem um padrão de roupa diferente. O cinto dele é diferente, né? Ele funciona de uma forma diferente, mas ainda assim remete ali ao naipe de copas. O leitor de cartas é no centro, mas ainda faz a referência a uma forma de um coração. Ele tem um cinto com design diferente, e aqui é uma peça separada que é o deck dele, onde ele guarda as cartas. E daí tem ele todo esculpido em detalhes, com o coração ali no centro do naipe de copas, e uma argolinha aqui, ó, nessa extremidade direita, que é onde ele enfia o dedo para puxar, para ele abrir e mostrar as cartas dele. Aqui todos os detalhes do cinto. Ele tem essa pintura dourada aqui na frente, mas a falha para mim no boneco é que esses padrões eles estão esculpidos atrás, mas não estão pintados, né? Porque essas ranhuras aqui, ó, na série, elas são pintadas de dourado também. Mas aqui não tem. Daqui tem o colete dele aqui que tem uma forma diferente, mas ainda assim remete ao formato de um coração e lembrando as garras de um louva-a-Deus. As mãos dele aqui, o braço tem as rugas do tecido, é a luva dele com todas as proteções dos segmentos dos dedos, essas ombreiras dele que são muito específicas dele, né? O traje de colete tem a gola alta, a mãozinha dele ali, o capacete, dá um close para vocês, ele é esculpido em detalhes, né? Esse formato da boca dele eu acho muito legal, e o capacete dele é para remeter ao rosto de um louva-a-Deus, daí tem essas pontas aqui que são antenas, mas ao mesmo tempo lembram também as garras de um louva-a-Deus. E o visor dele, as lentes dele não são de acrílico, esse aqui é só pintado mesmo de uma tinta metálica, porque na série o visor dele é feito de um material diferente dos outros, mas é um visor que remete a um coração. E como as outras figuras ele vem com uma arma, que é o arco dele, que é um arco que ao mesmo tempo funciona como espada, e ele é esculpido em detalhes, reproduzindo ali a série. Tem esse cabo central aqui, e tem um outro cabo que ele usa para puxar, para disparar as flechas. Tem um detalhe preto aqui no centro do cabo. As lâminas aqui, hastes, são pintadas de prateado e com os detalhezinhos vermelhos. E conforme as outras figuras, ele consegue segurar ela na mão. E conforme as outras figuras, ele também tem essa base aqui com formato de verso de uma carta. E é o mesmo sistema dos outros. Ele tem um pino ali na base e o furo ali no pé esquerdo para encaixar, e ele para em pé fazendo a pose do personagem lá da série. E a última figura lançada nessa linha
foi o Kamen Rider Lengo. E o Kamen Rider Lengo, ele tem um traje que o design dele é baseado numa mistura do naipe de paus com o de uma aranha. E o traje dele, né, é baseado numa tecnologia similar à do Garen e do Blade. Então o traje tem algumas semelhanças. Aqui os detalhes daquelas tiras é do mesmo tecido. Tem o joelho aqui feito daquele material que lembra as cartas, a blindagem do pé ali, a espora com o brasão de paus ali esculpido, mas ele é feito de uma tecnologia superior, uma atualização da tecnologia usada no traje dos outros dois, do Blade e do Gary. Então ele tem algumas diferenças aqui, olha só, tem todas essas fivelas que prendem aqui a canela dele e elas são esculpidas em detalhe, uma por uma. A tira com a fivelinha metálica e essa ponta da tira que fica para fora ali. Tem esse material listrado aqui diferente, que é o verso do joelho dele, que é todo esculpido ali, um recorte diferente. Tem essas tiras aqui, a costura da roupa da bunda dele, aqui do lateral. Tem o cinto dele, que é um modelo parecido com o do Blade e do Garen, mas é diferente. Em vez de ele girar, ele abre para revelar ali o brasão de paus dentro. Ele é todo pintado ali do violeta, com os detalhes dourados aqui nas laterais. Ele também tem uma peça separada aqui, que é o deck dele. E o deck dele é esculpido, ali tem um brasão de paus e tem a argolinha ali onde ele enfia o dedo para puxar e abrir. Aqui o braço dele tem esses detalhes do tecido. Também aqui, em vez de ter aquelas blindagens no formato de carta, tem as tiras ali com as fivelas e as sobras. A mão dele esculpida em todos os detalhes. Aqui o peito dele, o colete, que tem esses 3 círculos que remetem ao naipe de paus, tudo de dourado. Aqui os ombros dele também tem os 3 círculos para remeter ali as 3 folhinhas ali do naipe de paus. Colete dele, aqui a emenda do colete onde fecha, né, a roupa da série, vãozinho ali que é onde fica o zíper, o pescoço dele daquele material ali todo rugoso, com estrias. E o capacete dele, as orelhas tem ali os naipes de paus esculpidos também, os 3 círculos. E o capacete dele, ele tem os olhos também num acrílico semi-transparente, rugoso por dentro para dar aquele efeito ali de segmentação de olho de artrópode. Só que na frente ali ele é esculpido numa forma de aranha. Ele tem ali a cabeça da aranha, o que seria o signal dele. Na verdade são 3, porque são 3 olhos de aranha e ao mesmo tempo são os 3 círculos ali das folhas do naipe de paus. E de prateado aqui, o que seria a antena de um Kamen Rider, são os braços frontais da aranha. E aqui tem as outras pernas ali, para completar as 4 esculpidas. Enquanto a testa dele ali é o cefalotórax da aranha, a boca dele é o abdômen da aranha. E, como os outros, ele também vem com a arma dele, que é esculpida em detalhes e colorida, que é um cajado. O cajado dele, ele é menor, daí quando ele se alonga, o anel que tem aqui em cima se segmenta e vira 3, e vira tipo esse cajado. Tem toda a pintura ali, o verde, o preto e o dourado em detalhes. E na outra extremidade tem o leitor de cartas. E o cajado cabe na mão dele. Tem uma protuberância um pouquinho maior ali, ó, para ficar mais firme quando coloca na mão dele. E essas figuras desse material mais duro resolveram aquele problema das figuras antigas, que às vezes as armas ficavam moles na mão, como eu mostrei nas figuras do Agito, do Kuga. Essas figuras que são do material mais rígido, as armas ficam firmes, elas não tremem, dá para dar uma sacudida e ele não cai. E ele vem também, como os outros, com a base no formato do verso da carta. Ele tem ali o pino da base e o furo no pé. O pino da base do Lengo é um pouco diferente, né? A dos outros fica mais ou menos aqui no centro e ele fica um pouco mais puxado aqui por um dos lados. Tem relação com a pose dele, né? Mas ele para bonitinho também. E uma coisa também importante no design dos personagens do Kamen Rider Blade é como eles têm os designs meio inspirados em cavalheiros, uma coisa meio medieval. As armas dele, né? São espadas, arcos, cajados. A própria capacete do Lengo lembra meio um sacerdote, um cajado ali de RPG. Só o Garen que tem uma arma de tiro, mas mesmo a arma de tiro dele tem uma baioneta, né, para remeter uma arma antiga. Essas são as figuras da linha HD Kamen Rider Blade, lançado em 2004, relacionados à série Kamen Rider Blade. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Convido todo mundo a seguir o canal para receber notificações dos próximos vídeos e também porque ajuda bastante com o crescimento do canal. Fico extremamente grato a quem puder seguir o canal, curtir o vídeo, divulgar para os amigos que gostam de tokusatsu e de bonecos e de tranqueiras do submundo japonês. Obrigado e até o próximo vídeo.